Oi, pessoal! Nessa aula vamos estudar as demonstrações contábeis, focando a demonstração do resultado do exercício, a DRE, e a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a DMPL. Vamos iniciar pela DRE. Receita bruta de vendas, 250 mil. Essa demonstração começa sempre pela receita, porque ela é uma demonstração dedutiva, ou seja, começa-se pelo faturamento da empresa, pela receita, e vai-se deduzindo os impostos, os custos e as despesas, até chegar no resultado final, que será o lucro líquido ou o prejuízo. A receita será de vendas, se for uma indústria ou um comércio. Se for uma empresa de prestação de serviço, será a receita bruta de serviços. Esse exemplo que estamos aqui, da Companhia Amigos, é uma indústria, portanto, receita bruta de vendas. Dessa receita bruta, nós temos que deduzir os impostos que incidem sobre a receita. São impostos que, independente se a empresa teve lucro ou prejuízo, esses a empresa tem que pagar só pelo fato de emitir a nota fiscal. Esses impostos são o IPI, que é Imposto ao Produto Industrializado, para a indústria, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, serve para a indústria e para o comércio, no momento da venda da mercadoria, e o ISS, Imposto sobre Serviço. Esses são para as empresas de prestação de serviço. Além desses impostos, nós ainda temos duas contribuições, o COFINS e o PIS. São duas contribuições federais. Então, esses impostos entram aí deduzindo a receita bruta, porque a empresa funciona como um mero agente arrecadador do governo. Ela insere esses impostos no seu preço, cobra do cliente, mas depois ela repassa isso para o governo. Outra dedução que nós temos da receita são as devoluções de vendas. Nesse exemplo aí da Companhia Amigos, R$ 5 mil no ano 2. Devolução de venda foi aquela venda efetuada, mas por algum motivo o cliente devolveu a mercadoria toda ou uma parte. Por exemplo, o cliente pediu mercadoria de cor amarela e você mandou vermelho, então ele devolveu. Chegou lá no cliente quebrado, ele devolveu. Então foi uma venda que foi, mas voltou. Então, da receita bruta, menos os impostos e menos as devoluções, nós chegamos na receita líquida, que nesse caso da Companhia Amigos deu 200 mil. A receita líquida, portanto, essa é que é a receita quente da empresa. Essa é que é a receita efetiva, porque já expurgamos as devoluções e já expurgamos os impostos sobre vendas. Sempre que vamos fazer uma análise de rentabilidade da empresa, nós nos baseamos na receita líquida. Aquela demonstração anual que a revista Exame publica sobre as maiores e melhores empresas, tem um quesito lá que é faturamento, que é a receita. E ela se baseia na receita líquida e não na receita bruta para elencar as 500 maiores empresas anuais em faturamento. Portanto, a receita líquida é a receita utilizada para fins de análise. Da receita líquida, nós temos que deduzir os custos dos produtos vendidos. Relembrando, custo é tudo aquilo que está diretamente associado ao processo produtivo. Então, quanto a empresa gastou na produção das mercadorias, dos produtos que foram vendidos? No exemplo da Companhia Amigos, 90 mil. Apenas para ilustrar esses 90 mil, vamos ver a abertura dele. Salário do pessoal da produção, 30, materiais e insumos, aí entram as matérias-primas e os insumos em geral, 45, e depreciação dos bens utilizados na produção, 15. No balanço patrimonial, lá no imobilizado, nós temos os bens. Depois nós temos a depreciação desses bens. Os bens que foram utilizados pela área produtiva, a depreciação deles entrará aqui dentro de custos.
No plano de contas de uma empresa, se ela tiver 12 mil contas contábeis, certamente 8, 9 mil serão contas de resultado. Então, aqui eu estou dando o exemplo apenas de 3, apenas para melhor entendimento. Mas aqui poderíamos chegar a 1.000 itens. Então, esses 3 itens compõem o custo da mercadoria vendida. Receita líquida menos custos, chegamos ao lucro bruto, de 110 mil. O lucro bruto, se nós pudéssemos dar outro nome para ele, seria lucro da produção. Ou seja, essas mercadorias que eu gastei 90 para produzir, foram vendidas por 200, mais os impostos. Então, o lucro bruto seria como se fosse o lucro da produção. Numa escola, por exemplo, o lucro bruto seria o lucro da área acadêmica. Por quê? A receita são o que os alunos pagam e o custo é tudo aquilo que envolve uma aula. É o valor do professor, é o valor das projeções, é o valor que se gasta com pincéis, com material didático, enfim. Seria o custo da área acadêmica, o lucro bruto, se fosse numa escola. Agora nós vamos para as despesas. As despesas não estão diretamente relacionadas ao processo produtivo, mas estão relacionadas com a operação da empresa como um todo. Então, nós temos aí um grupo de despesas com vendas, outros despesas administrativas. Vamos ver cada um deles. Despesas com vendas, 20 mil. Como que se compõe esse 20 mil? Nós temos, por exemplo, salário de vendedores, 12 mil. Aluguel do escritório comercial, 3 mil. E amortização do ativo diferido, 5 mil, que se refere à propaganda e publicidade. Enfim, tudo aquilo que se consome na área comercial de uma empresa entra como despesas com vendas, seja lá o segmento que ela for. Então, tudo que se gastou com marketing, com propaganda, com publicidade, com os vendedores. Se eu tiver um office boy que atende apenas o departamento comercial, esse office boy será despesas com vendas. Nesse exemplo, eu mencionei aí 5 mil de amortização do ativo diferido. Se nós olharmos o balanço da Companhia Amigos, lá no grupo de diferido, nós tínhamos 5 mil de amortização no ano 1 e temos agora 10 mil no ano 2. Ou seja, houve uma evolução de 5 mil. Esses 5 mil que evoluiu lá na amortização do diferido, a contrapartida dele foi uma conta de resultado, que nesse caso foi propaganda e publicidade. A amortização do ativo diferido, ele vem para a DRE em função da natureza do gasto. Por exemplo, eu estou assumindo aqui que todo aquele gasto pré-operacional de 50 mil que está lá no diferido foi sobre propaganda e publicidade. Por isso, a amortização vem para despesas com vendas. Mas supondo que aqueles 50 mil, que está lá em gasto pré-operacional no diferido, tivesse ocorrido com a fase toda de preparação do lançamento de um produto, mas do pessoal relacionado à produção. Por exemplo, foi treinamento do pessoal da produção para conseguir produzir aquele produto novo. Nesse caso, a amortização estaria lá dentro de custos, porque foi treinamento para o pessoal da produção. E pessoal da produção é custo, porque estão diretamente relacionados com o processo produtivo. Então, para eu saber onde lançar na DRE a amortização do diferido do ano, eu preciso saber a que se refere aquele gasto pré-operacional. No nosso exemplo, então, como ele se refere a propaganda e publicidade, então entrou aqui dentro de despesas com vendas. Despesas gerais e administrativas estão relacionados com toda a área de staff, toda a área administrativa da empresa. Então entra aí tudo que se gasta no jurídico, no departamento pessoal, na contabilidade, na área financeira, nos serviços gerais,
enfim, em toda a área de suporte da empresa. No nosso exemplo, houve 30 mil de despesas gerais e administrativas. Como que se compõe? Salário do pessoal da administração, despesas gerais, água, luz, telefone, aluguel, que temos aí o valor de 10 mil, e 5 mil de depreciação dos bens utilizados pela área administrativa. Então, notem alguns pontos importantes aqui. Nós temos salário dentro da produção, temos salário dentro de vendas e temos salário dentro da administração. Então, o que determina se é custo, despesas com vendas ou despesa administrativa, não é a questão genérica do salário, mas é o salário de quem. Se for salário do pessoal da produção, é custo. Se for salário do pessoal da área comercial, é despesas com vendas. E se for salário do pessoal administrativo, será despesas administrativas. Essa segregação ela é importante como uma informação gerencial. Eu posso querer saber, por exemplo, quanto que está o meu custo com o marketing, o meu custo com a área comercial como um todo, em relação às minhas vendas. E daí até estabelecer limites, critérios de performance. Notem que em despesas gerais e administrativas, nós temos 5 mil de depreciação. Isso quer dizer que daqueles bens que estão lá no ativo imobilizado da Companhia Amigos, uma parte é utilizada pela área administrativa. Então, todos aqueles bens que estão lá no ativo imobilizado, a empresa tem que controlar para saber onde que eles estão sendo utilizados. Há uma área na contabilidade das empresas que se chama área de patrimônio. Essa área controla cada bem individualmente. Vocês podem notar em alguma empresa, às vezes numa mesa, num armário, num computador, tem uma plaquetinha com um código de barra, com um número. Através daquela plaqueta, eles controlam todos os bens da empresa. Então, isso é importante para saber o seguinte: na hora que eu vou fazer a depreciação daquele bem, onde que eu devo contabilizar essa depreciação? Em custo, em despesas com vendas ou em despesas administrativas? Então, depende onde aquele bem está sendo alocado. Por exemplo, a depreciação do computador que controla a produção vai ser custo, porque aquele computador está relacionado com a área produtiva. A depreciação do computador da pessoa que trabalha com marketing vai ser despesas com vendas. A depreciação do computador do gerente financeiro, do pessoal da contabilidade, do pessoal do departamento pessoal, a depreciação desses computadores será despesas com vendas. Então, depende onde o bem está sendo utilizado. No nosso exemplo aqui da Companhia Amigos, se verificarmos lá no ativo imobilizado, a depreciação acumulada subiu de 10 para 30. Ela variou 20 mil no ano. Esse 20 mil foi a depreciação do ano 2. Onde está essa depreciação na DRE? 15 mil está em custo, que nós vimos agora há pouco, na composição daqueles 90, e 5 mil está em despesas administrativas. E se houvesse algum daqueles bens ainda utilizados pela área comercial, poderia-se ter ali ainda na área comercial alguma depreciação. Então, assim, fazemos a divisão do que é despesas com vendas, despesas administrativas e custos. Vamos agora para despesa ou receita financeira. Despesas financeiras líquidas, 2 mil. Essa palavra líquida significa que a despesa financeira já está deduzida da receita financeira. Então, a empresa tem lá no ativo aplicações financeiras que geram receita com juros, receita financeira. Ela tem lá financiamentos que geram despesas financeiras, despesas com juros. Então, no final do ano, quando vem para a DRE, nós vamos confrontar a receita financeira com a despesa financeira e o que prevalecer vem para a DRE. Lá no balancete da empresa, eu terei tudo isso aberto, receita financeira e despesa financeira, mas na DRE vem pelo confronto. Aqui, por exemplo, deu 2 mil negativo.
Pode ser que essa empresa teve 10 de receita financeira e 12 de despesa financeira. Então, deu um saldo aí de 2.000 de despesas financeiras. Se fosse receita financeira, o saldo não estaria entre parênteses e o termo estaria receitas financeiras líquidas. Essa seria a única diferença. Outras despesas e receitas operacionais, 7.000. Outras despesas entra aquilo que não dá para se enquadrar, nem em despesas com vendas, nem em despesas administrativas, nem em custo. Por exemplo, multa de trânsito. Você não precisa avançar sinal para vender, portanto, não é despesa com vendas. Você não precisa avançar sinal para administrar a empresa, portanto, não é despesa administrativa. E você não precisa avançar sinal para produzir, então não é custo. Então, as multas são os principais itens que entram aí em outras despesas. Algumas pequenas indenizações também que a empresa paga, entra aí em outras despesas operacionais. E exemplos de receitas operacionais. Nós temos duas que são clássicas. Uma é receita com aluguel. Supondo que a empresa tem lá uma sala sobrando no seu imóvel, tem lá um prédio, ela tem uma sala sobrando e ela resolve alugar aquela sala. O objetivo dessa empresa não é alugar imóvel, ela não é um empreendimento imobiliário, mas eventualmente ela alugou uma sala e está recebendo um aluguel por isso. Então ela tem uma receita de aluguel, entra aí como outras receitas operacionais. Da mesma forma, se a empresa alugar um equipamento, por exemplo, também o aluguel entra aí como outras receitas operacionais. O outro exemplo clássico é a venda de sucata. A empresa recebe no dia a dia diversos produtos que vêm embalados. Ela compra, por exemplo, lubrificantes e eles vêm em tambor de 200 litros. Ela compra tijolo refratário e eles vêm num pallet de madeira. Ela compra lá um outro produto, vem embalado em papelão. Então, de vez em quando, a empresa junta todas essas tralhas e vende aí para o que nós chamamos ferro velho, para esses bota-foras da vida. Aí a empresa vai receber, então, uma receita por essa venda. Então, a receita de sucata. O objetivo dessa empresa não é vender sucata, ela vende os produtos dela. Então, ela teve uma receita de uma venda eventual, essa receita entra aí como outras receitas operacionais. Resultado de equivalência patrimonial, nesse caso aí, 10.000. O resultado de equivalência patrimonial é o reconhecimento dos lucros ou dos prejuízos gerados pelos investimentos em empresas coligadas e controladas. Vamos ver como que isso acontece. Supondo que a companhia A tivesse um balanço inicial de R$1.000 no caixa e 1.000 de capital. Desse 1.000, ela pegou 200 e investiu na empresa B. Então, o seu caixa caiu para 800 e aquela linha lá do investimento, participação em controladas e coligadas, foi para 200. A companhia B, no período, teve um lucro de 30.000. E supondo que a companhia A fosse dona integral da companhia B, ela tivesse 100% das ações da companhia B. Então, a companhia B, lá na sua DRE do ano, apresentou um lucro de 30.000. Supondo que a empresa A, no período, não fez nada. Então, a DRE dela estava zero, receita zero, custo zero, despesa zero. No entanto, a companhia A precisa reconhecer que esse investimento de 200.000 que ela fez, agora rendeu 30. Por quê? Lá no patrimônio líquido da companhia B, ela tem um capital de 200, que foi o investimento feito pela companhia A, e agora ela tem lucros acumulados de 30. Se nós fechássemos a companhia B nesse momento, ela teria que devolver 230 para a companhia A, que é o capital mais o lucro. Então, a companhia A tem que reconhecer no seu balanço e na sua DRE esse 30. Então, o investimento que a companhia A tem na companhia B passa de 200 para 230. Lá no ativo, ela reconhece que ela tem um direito de 230 sobre a companhia B. E esse 30 que entrou aumentando o investimento em coligadas e controladas,
ele consta também na DRE da companhia A com o nome de resultado de equivalência patrimonial. Então, reforçando, o resultado de equivalência patrimonial é o reconhecimento dos lucros ou prejuízos gerados através das suas empresas coligadas e controladas. Na sequência do nosso exemplo, no item 3, supondo que a companhia B distribuiu 10 mil de dividendos. Ela teve um lucro de 30, está distribuindo 10 de dividendos. Então, a companhia B vai reduzir 10 mil lá no seu caixa e vai reduzir 10 mil em lucros acumulados. Quem recebeu esse dividendo? A companhia A, que é a dona da B. Então, o caixa da companhia A, que era 800, foi para 810. Lancei 10 mil no caixa. Tenho que lançar 10 mil em algum lugar. Ou seja, eu vou diminuir 10 mil lá no investimento. Por quê? Se eu fechar a companhia B nesse momento, ela tem que devolver 220 para a companhia A. 220 porque houve um capital inicial de 200, ela gerou 30 de lucro, mas do 30 de lucro, 10 ela já mandou como dividendo. Então, se B for fechado nesse momento, falta mandar os outros 220. Então, lá na companhia A, em participações em coligadas e controladas, tem que aparecer o valor de 220. Fazendo uma analogia com a aplicação financeira, é como se, ao invés de ter investido 200 mil na companhia B, se tivesse feito uma aplicação financeira de 200 mil. Então, fez-se uma aplicação de 200 mil, rendeu 30 de juro, então eu lancei uma receita financeira de 30 na DRE e a minha aplicação financeira foi para 230 lá no balanço. Virei para o gerente do banco e falei assim, olha, dessa aplicação aí de 230, desse juro de 30 que rendeu, resgata 10 e deixa o restante reaplicado. Então 10 mil voltou para o meu caixa e eu fiquei com 220 de aplicação financeira. Então é exatamente esse o conceito. Só que ao invés de ter sido aplicação financeira, foi uma aplicação, um investimento numa outra empresa. Vamos ver como que se contabiliza a equivalência patrimonial e o dividendo. Lá na minha conta, lá no meu T de participação em controladas, eu tinha 200 mil. Agora, com a equivalência patrimonial de 30, eu estou aumentando uma conta de ativo. Quando eu aumento uma conta de ativo, eu faço um débito. Então, eu debito 30. A contrapartida, resultado de equivalência patrimonial, é uma conta de resultado, nesse exemplo aqui, com saldo positivo, que equivale a uma receita. Então, quando eu estou aumentando uma conta credora de resultado, eu faço um crédito. Então, eu debitei 30 em participação em controladas e creditei 30 lá na demonstração de resultado, em resultado de equivalência patrimonial. Ao receber o dividendo, o meu caixa aumentou 10. Então, eu tinha 800 mil no caixa, meu caixa passou para 810. Fiz um débito porque estou aumentando uma conta de ativo. Por outro lado, as minhas participações em controladas que estavam com 230, vai diminuir 10, porque eu acabei de receber esse valor. Quando eu diminuo uma conta de ativo, eu faço um crédito. Então, no recebimento de dividendos, eu debitei caixa, porque aumentou 10, e eu creditei participação em controladas, porque reduziu esse valor. Portanto, voltando à demonstração de resultado da companhia Amigos, esses 10 mil de equivalência patrimonial que consta aí é a evolução da conta de participação em controladas e coligadas que está lá no balanço, que havia 60 mil no ano 1 e agora nós temos 70 mil no ano 2. Ou seja, os investimentos em controladas e coligadas da companhia Amigos, que era de 60 mil, renderam 10 mil durante o ano 2, então passou de 60 para 70 lá no balanço. Lucro operacional, 75 mil. O lucro operacional é o lucro bruto menos esse grupo aí de despesas e receitas operacionais que nós acabamos de dizer agora. Esse 75 mil de lucro operacional, se nós pudéssemos dar outro nome ao lucro operacional, seria chamado de lucro da atividade. Inclusive, há algumas empresas que já adotam esse termo.
Por que lucro da atividade? Quanto que as minhas atividades operacionais renderam para a empresa durante o ano? Ou seja, quanto que as minhas receitas menos custos e despesas renderam para a empresa nesse ano, nesse exercício social. Resultado não operacional. No nosso caso, 8 mil. O resultado não operacional, ele só ocorre quando há a venda ou a baixa de alguns itens do ativo permanente. Então, se a empresa vender ações, vender veículos, vender máquinas, vender equipamentos, entra aí como resultado não operacional. Por quê? Porque a atividade da empresa não é vender veículo, não é vender máquina. Embora, eventualmente, ela vende, principalmente quando esses itens começam a ficar velhos. No nosso exemplo, a empresa tinha no balanço, no ano passado, um terreno de 5 mil. Notem lá no balanço que esse ano o terreno está por zero. Terreno não evapora. Se ele saiu do balanço, ou a empresa fez uma doação ou fez uma venda. Nesse caso, ela vendeu. Ela vendeu aquele terreno de 5 mil por 13. Portanto, ela teve um resultado não operacional de 8 mil. Então, todas as vezes que há venda de algum item do ativo permanente, isso vai gerar um resultado não operacional. Chegamos agora ao lucro antes do imposto de renda. No nosso exemplo, 83 mil. Esse valor é levado para o LALUR, são feitos todos os ajustes exigidos pelo governo, pela contabilidade fiscal, e a partir dele calcula-se o imposto de renda e a contribuição social. Portanto, o cálculo do imposto de renda não é sobre o 83, é sobre o 83, mas ajustado lá no LALUR. Aqui no Brasil, imposto de renda e contribuição social fica em torno de 30% a 33% aproximadamente. Então, pegamos o 83, levamos para o LALUR, fizemos os ajustes, calculamos esse 30% a 33% e gerou um imposto de renda de 23 mil sobre o lucro ajustado lá do LALUR. Trouxemos os 23 mil aqui para a demonstração de resultado e fechamos, portanto, o lucro em 60 mil no ano. Então, começamos da receita de 250 e chegamos finalmente ao lucro de 60 mil. Esse é o objetivo da demonstração de resultado do exercício. Demonstrar passo a passo como se deu o lucro do ano. A questão tributária no Brasil ela é muito forte. Notem que a empresa teve 45 mil de impostos sobre vendas, está lá em cima, logo abaixo da receita bruta, e mais 23 mil de imposto de renda. Então, a empresa teve só nesses dois itens 68 mil de impostos. Ou seja, o governo levou mais do que os donos. Os donos vão levar no máximo 60 mil. Ou seja, os donos que investiram, que trabalharam, vão ter uma rentabilidade de 60. E o governo que não contribuiu com muita coisa vai ter uma rentabilidade de 68 mil. Isso é que é duro de engolir na nossa questão tributária. Vamos agora à demonstração de mutação do patrimônio líquido, DMPL. Essa demonstração ela concilia os valores do patrimônio líquido lá do balanço do ano anterior para o ano atual. Porque vejamos a seguinte situação. Lá em lucros acumulados no balanço, nós temos 51 mil no ano 1. Esse ano, nós acabamos de ver na demonstração de resultado que o lucro foi 60. O lucro é transferido para lucros acumulados. 51 mais 60 dá 111. E lá no balanço, consta de lucros acumulados no ano 2, apenas 93. Então, os usuários da contabilidade ficavam meio perdidos com isso. Poxa, como que 51 mais 60 dá 93? Cadê a diferença? Então, a mutação de patrimônio líquido, ela nos esclarece isso. A primeira linha da demonstração de mutação do patrimônio líquido, o saldo inicial, é o saldo do ano passado, que está lá no balanço, está lá no patrimônio líquido. Capital 205, reserva legal 4 e lucros acumulados 51.
fechando o total do patrimônio líquido em 260. Agora nós vamos apresentar as contas ali dentro que houve variação. A primeira é o lucro acumulado. Então, o que houve no ano? Lucro de 60 mil. Vem lá da DRE essa informação. O lucro de 60 mil aumenta o patrimônio líquido. Então, ele consta aí na coluna de total também. Desse lucro de 60 mil, nós temos que constituir 5% de reserva legal. 5% de 60 dá 3. Então, nós vamos diminuir 3 mil em lucros acumulados e vamos transferir 3 mil para a reserva legal. Daí a reserva legal ter fechado em 7 mil lá no balanço. Tinha 4 do ano passado, mais 3, fechou em 7. Em seguida, houve um aumento de capital no ano. O dono aumentou o capital em 75 mil. 75 mil de aumento de capital, altera-se o valor do patrimônio líquido. Por quê? Entrou 75 mil no capital e entrou 75 mil lá no caixa ou no banco. Então, esse 75 mil de aumento de capital aparece também na coluna de total. No item anterior, a reserva legal não altera o valor total do patrimônio líquido, porque ela simplesmente sai de lucros acumulados, que é uma conta de patrimônio líquido, e entra em reserva legal, que é outra conta de patrimônio líquido. Então, diminui um, aumenta a outra, então zera o efeito no total. Agora, o lucro e o aumento de capital, esses alteram o total do patrimônio líquido. A empresa decidiu distribuir 15 mil de dividendos para os acionistas. Do lucro de 60, 15 ela vai distribuir para os acionistas. Então, eu vou diminuir lucros acumulados. E vou diminuir também o total do patrimônio líquido, porque a distribuição do lucro diminui o patrimônio líquido. Então, por que o lucro acumulado, 51 mais 60 não deu 111, deu 93? Por quê? Houve os 60 do lucro, mas desse lucro de 60, 3 foi para a reserva legal, então ele caiu para 57. 15 foi distribuído para o acionista, então ele caiu para 42, que somado aos 51 do ano passado, fecha em 93. Então vejam que o saldo final da mutação de patrimônio líquido, em 31 de dezembro, capital 280, reserva legal 7, lucros acumulados de 93 e o total do patrimônio líquido 380, vejam que esse total fecha com o total que está lá no balanço no patrimônio líquido do ano 2. Quais são as informações mais relevantes dessa demonstração? Na minha opinião, é a distribuição de dividendos e o aumento de capital. A distribuição de dividendos, o único local que eu vejo com clareza quanto que a empresa distribui no lucro no ano, é aqui nessa demonstração. E supondo que eu esteja interessado em investir na Bolsa de Valores, e eu estou em dúvida entre duas empresas, se eu invisto na empresa A ou na empresa B, supondo que as duas empresas tivessem com rentabilidade semelhante e risco semelhante, risco em relação à valorização das ações. Pode ser um fator de desempate para minha decisão optar pela empresa que distribui mais dividendos ao longo dos anos. Então, daí eu tenho que analisar a mutação de patrimônio líquido das duas empresas. O aumento de capital também é importante, nesse caso de investimento, porque eu tenho que verificar como que está o comportamento da empresa sobre o aumento de capital. Porque se a empresa todo ano aumenta capital e se eu não me preparar para isso, se eu comprar ações dela, cada dia eu vou ter menos participação. Porque quando uma empresa aumenta o capital, todos os acionistas têm que contribuir para esse aumento. Se eu não contribuir, eu vou ficando para trás em termos de participação na empresa. Cada ano minha participação vai se reduzindo. Então, essas duas informações, aumento de capital e distribuição de dividendos, são as duas informações mais importantes dessa demonstração. E essa demonstração ela acaba fazendo o link entre a DRE e o patrimônio líquido da empresa, porque ela mostra a variação da conta de lucros acumulados. Com isso, nós fechamos, então, a mutação do patrimônio líquido e a demonstração de resultado do exercício.
Esses dois temas, demonstração de resultado do exercício e mutação do patrimônio líquido, estão muito bem explicados nos capítulos 5, 6 e 7 do livro Curso de Contabilidade para Não Contadores, da editora Atlas, dos autores Sérgio Iudícibus e José Carlos Marion, e também em diversos capítulos do livro Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, também da editora Atlas, dos autores Sérgio Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Gelbeck. Esse segundo livro, ele trata desses assuntos de maneira mais aprofundada. Então, eu recomendo ler primeiro o curso de contabilidade para não contadores para pegar uma base e depois ir para o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações.